Olá, vamos continuar então falando desses primeiros habitantes da América, dos povos nativos, e vamos falar agora um pouco dos índios norte-americanos, né? E quando falo norte-americanos, né, é a América do Norte como um todo. Bem, do norte da América, próximo ao Ártico, vive ainda hoje os chamados povos do Ártico, né? A gente chama de esquimó, né? Bem, eles utilizam lanças e arpões para caçar mamíferos marinhos e para pescar e constroem caiaques, né, ou trenós cobertos de peles. Vestem-se com peles de focas, de ursos ou de cachorros. Usam capuz enfeitado, né, com pele de raposa, e suas botas são recobertas de pele de leões marinhos, né? Então, suas moradias são feitas de madeira e de pedra, ou de blocos de gelos, né, os iglus, né, dependendo da região. Então, os chamados esquimós, né, que é um termo genérico, né, para esses habitantes que eles se adaptaram, né, a essa proximidade com o Polo Norte, né, ao norte do Canadá, Groenlândia, Alasca e na Sibéria também. Bem, então, na região sudoeste dos Estados Unidos, viviam os Apaches, né? Eles praticavam agricultura, né? Cultivando principalmente milho, abóbora e melão, né? Então, aqui já, onde hoje é os Estados Unidos, né? Os Apaches, né? Também bastante conhecido nos filmes, né? Durante muito tempo, isso é uma visão, aqueles filmes de faroeste, né? Não todos, mas a maioria, mostrava ele como se eles fossem bandidos, né? Uma visão bem negativa deles. Alguns filmes, né? Inclusive esse Jerônimo, né? Tem um filme chamado Jerônimo, Dança com Lobos, alguns filmes que tentam mostrar o outro lado, né? Que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os Apaches estavam, na verdade, defendendo as suas terras, né? E que estavam sendo, né, tomadas, né, pelos os colonos, né, que vinham da Europa. Bem, então na caça, os bisões, os ursos e os pumas eram seus principais alvos, né, dos Apaches, né, os quais aproveitavam as peles. Então moravam em cabanas feitas com couro de búfalo e decoradas com pele de urso. Bem, e aí mais a leste, né, os iroqueses, né, também chamados de as Seis Nações, né, então hoje, então seria mais ou menos hoje, onde hoje é os estados de Nova York, Pensilvânia, né? Então, enquanto os homens caçavam, as mulheres plantavam tabaco e arroz e preparavam os alimentos. Suas aldeias eram compostas por uma casa central, rodeada por cabanas, né? E possuía também uma casa ritual onde os doentes eram tratados. Então, esses iroqueses, né, é, eles viviam uma espécie de federação, né, em confederações, né, e teriam influenciado na, na questão das ideias, né, da federalização dos Estados Unidos. Então, os iroqueses, né? Então, assim como, por exemplo, os tupis nos influenciaram, nos Estados Unidos, né, os indígenas também influenciaram a cultura norte-americana. Então, na região central dos Estados Unidos, viviam Cheyennes, Comanches e Sioux, né? Esses povos construíam moradias transportáveis de pele de animais, sustentada por galhos de árvore, né? Suas roupas e seus sapatos eram feitos com pele de bisão, né? E aí então cultivavam abóbora, milho, feijão. No caso aqui dos Sioux, por exemplo, a tatuagem era algo sagrado, né? Eles tatuavam o corpo por motivos sagrados. E no caso,
nós vemos aqui a oração dos índios Sioux, que em várias tribos indígenas, né, existe uma sabedoria muito grande. E muitas, assim, a valorização da natureza, né? Respeitar a natureza, né? Então, até alguns filmes mostram quando, isso acontecia com algumas tribos, né? Quando se matava um animal, um exemplo, um veado, um bicho, né? Eles faziam uma espécie de oração pelo animal, né? Um agradecimento pela caça. Então havia todo um ritual de respeito à natureza. Então, em toda a América havia uma enorme diversidade cultural. Prova disso é que em todo o continente eram faladas mais de 2.200 línguas, o que dificultava o contato e a comunicação entre os povos. Né? Então havia uma grande diversidade. A palavra índio, né, que eu usei muitas vezes, né, a palavra primitivo, né, que eu usei muitas vezes, faz parte do nosso vocabulário. Mas na questão da palavra índio, acaba generalizando, né? Eu odeio índio, né? Aí acaba atingindo grupos, né, de diferentes. Então, cria-se uma confusão, né? Às vezes cria-se um preconceito, né? A gente tem uma visão muito negativa, muitas vezes, da questão indígena. E voltando àquela questão do diferente, né? Isso acontece muitas vezes também com exemplos assim, né? Ciganos, ao longo da história com os judeus, né? Hoje mudou muito, né? Porque como os judeus sofreram tanto, mudou um pouquinho, mas ainda tem muita perseguição. Então, todo grupo que é diferente do nosso, a gente tem uma reação e às vezes preconceito. Bem, aqui no caso do Brasil, né, vamos lembrar que existem mais de 150 línguas indígenas. Né? O Brasil não fala somente o português.